Excelente tarde a todos! Aqui quem fala é a doutora Elisete Caffer e hoje vamos dar mais uma dica do dia para vocês atendendo a pedidos. Vamos falar sobre um assunto que é um dos males do século 21, que é a fadiga de pineal. O que é a glândula pineal e onde ela se encontra? Então a glândula pineal ela é considerada dentro da medicina chinesa, dentro da medicina ayurveda, o terceiro olho. É uma glândula localizada bem aqui no meio do cérebro. Se a gente cortar o nosso cérebro que nem uma laranja e abrir no meio, ela fica no lugar da sementinha da laranja. Então é uma glândula muito importante que faz a conexão das impressões neurosensoriais do ambiente para captação desses estímulos, para que a nossa glândula possa fazer a gestão de todas as 280 funções vitais que existem no nosso corpo para adaptar o meio externo, as toxinas ambientais, ao nosso meio interno. Então é através dela que você tem a captação dos estímulos visuais, os estímulos auditivos, o olfato, o paladar, o tato, todas as terminações nervosas livres vão levar esses estímulos para a glândula pineal. De preferência, o certo é chegar a esse estímulo passando-se pelo córtex neurosensorial. Então você vê, enxergar, ouvir, escutar, sentir um cheiro e prestar atenção, sentir um sabor e prestar atenção que está quente, que está frio, né? Poder ter a percepção, a conscientização, ou seja, esse estímulo passar também pelo córtex, passa pela substância branca, onde fica concentrado o quê? O subconsciente, o inconsciente, o sono, os sonhos, as emoções, e aí vai se concentrar aqui no nosso sistema mesolímbico, que ele é composto o quê? Hipotálamo, hipófise, glândula pineal e toda a parte das amígdalas, do sistema neurosensorial. E a partir daí, esse estímulo captado, a pineal ela vai avaliar continuamente como tá as nossas 280 funções vitais para fazer a adaptação do ambiente externo com o ambiente interno. Então a fadiga de pineal é o que? É uma desambientação quando existe um estímulo neuroemocional, um estresse neuroemocional desproporcional à capacidade do sistema mesolímbico da pessoa digerir. Então existem pessoas que são menos emotivas, menos sensitivas, elas são mais racionais, elas têm maior quantidade de atividade neural no lobo frontal, no córtex motor, né? No córtex visual. Então elas são boas de trabalhos manuais, elas são boas de raciocínio lógico, né? Tem o hemisfério cerebral direito mais avantajado. Agora existem pessoas que têm como dom, né, ter a parte mais neurosensorial avantajada, então mais o córtex sensorial, né, os órgãos dos sentidos mais avantajados e por isso ser mais frágil, além de captar impressões neurosensoriais positivas, também aumenta a captação dessas impressões neurosensoriais negativas. Então são pessoas que sofrem muito hoje no mundo moderno, pelo advento justamente da poluição eletromagnética e da radiação. Então, são pessoas que captam muito mais as toxinas ambientais. Vamos pensar que só o nosso ar atmosférico, por ano, são lançados mais de 15 bilhões de toneladas de poluentes ambientais. Então essas pessoas elas captam mais, são mais sensíveis a isso, a poluentes do ar, a poluentes da pele, clima, umidade, temperatura e também as alterações neuroemocionais. Então ambientes mais pesados, onde se tem, por exemplo, um clima de estresse, um clima de tensão, onde há briga, onde há confusão, onde há bagunça, ou também ambientes onde existe uma tensão neuroemocional, por exemplo, uma negociação de bolsa de valores ou um atendimento emergencial. São pessoas que elas captam mais esses ambientes por necessitar de frequências mais elevadas. Isso é quantificado cientificamente. É como se o sistema mesolímbico dessas pessoas
precisasse captar frequências mais elevadas, 100, 200, 300, 400, 500, até 1200 Hz, em detrimento de outras pessoas que se dão bem com frequências menores, abaixo de 100 Hz, medo, angústia, tensão. Então são pessoas que são mais preparadas neuroemocionalmente para isso. Então, o que acontece com uma pessoa com fadiga de pineal? É quando ela tem um estilo de vida ou está vivendo num ambiente desproporcional a essa anatomia do sistema mesolímbico. Então, pessoas que têm a tendência de ter o sistema mesolímbico mais frágil, né, captar mais poluição eletromagnética, mais radiação, são pessoas mais emotivas, mais sensíveis, que têm mais gostos musicais mais afinados, gostam de fitoterapia, de aromaterapia, que chora com um comercial de televisão, que são mais facilmente emocionalmente, têm uma labilidade emocional. Normalmente essas pessoas elas têm uma necessidade maior de ambientes externos, de contato com o sol, com a natureza, com a temperatura mais estável, a 36 graus e meio, são menos resistentes a choque térmico, porque é justamente onde fica o sistema mesolímbico, lá dia, noite, quente, frio, fome, saciedade, sede, saciedade, barulho, silêncio. Então são pessoas que elas necessitam disso, do dia claro, noite escuro, comer, depois se sentir saciado, dormir e uma quantidade de horas de sono maior, e muitas vezes elas são impelidas num ambiente que não é geneticamente compatível a elas. O que normalmente acontece com essas pessoas? Elas cursam somente com sintomas neurocomportamentais? Não. Primariamente, antes de ter uma alteração neuroemocional, depressão, ansiedade, fadiga, insônia, elas vão priorizar as atividades mais vitais em detrimento às menos vitais. Então elas podem cursar com alterações tiroidianas, então começa a converter os hormônios tiroidianos para tentar priorizar os hormônios da pineal. Então são pessoas às vezes que têm uma intolerância ao choque térmico, uma intolerância ao frio maior, né? São pessoas que podem estar convertendo os hormônios do pâncreas para tentar compensar, fazer uma aromatização e transformá-lo em hormônios da pineal. Então são pessoas que existem uma labilidade digestória, vão comer o mesmo ambiente, por exemplo, no período da manhã, e o alimento é totalmente digerido, a pessoa se sente super bem, né? Ela tá com uma quantidade de energia suficiente, ela vai comer o mesmo alimento final da tarde, onde já tem uma alteração do suporte da glândula suprarrenal, e ela vai se sentir empachada, estufada, com menos energia. Ou seja, às vezes a intolerância alimentar, que uma hora o alimento é compatível, depois a outra hora o alimento não é compatível, às vezes a causa não é justamente o alimento, e sim a fadiga da pineal, que vai justamente controlar a liberação de leptina, grelina, insulina. Então pegar pacientes assim, que vai tentando descobrir a causa das alergias, né, das incompatibilidades alimentares, e nunca descobre a causa, né? São pessoas que têm às vezes, por exemplo, alterações, né, pressóricas, né? Então os dias que dorme bem, que descansa bem, a pressão arterial ela tá estável. O dia que não dorme direito, que tá mais estressado, a pressão arterial ela fica mais lábil, ela fica modificada de acordo com isso, né? Então isso é muito interessante. Então são aquelas pessoas que o corpo funciona de acordo com o emocional, né? Então você tem, minha pressão é emocional, né? A minha digestão é emocional, minha tireoide é emocional. Então às vezes se eu estou muito estressada, ou eu como muito, eu paro de comer, né? Ficou mais estressada, o ciclo menstrual atrasa. Então todo o eixo tireoide, pâncreas, adrenal, gônadas vai depender da gestão da glândula pineal. Se a pineal está fadigada, ela deixa de mandar o comando central para esses órgãos periféricos, e eles deixam de responder de acordo com a labilidade, com a gestão do estresse. Então isso é o paciente que geneticamente herdou uma glândula pineal, um sistema mesolímbico mais frágil, né? Então são pessoas que, depois de apresentar essas alterações, às vezes tiroidianas, às vezes pancreáticas, às vezes adrenais, às vezes gonadais,
vão evoluindo para distúrbios neurocomportamentais. Qual que é o primeiro distúrbio neurocomportamental? Ansiedade, tá? Então a pessoa ela começa a responder a nível de simpático, parasimpático, né? Taquicardia, taquipneia, ou bradicardia, bradiquineia, mais precocemente frente a estímulos neurosensoriais. Uma pequena fagulha, né? Um pequeno agente estressor é a última gota que faz o copo transbordar. Aí ativa o gatilho de luta e fuga e a pessoa do nada tá com uma frequência cardíaca de 120, tá com uma taquipneia, tá com dor de estômago, tem uma perda urinária, uma perda de fezes, não consegue controlar os esfíncteres, tem hipersudorese nas palmas das mãos, nas plantas dos pés, começa a ter surtos de sudorese do nada, né? Que isso é classificado como crise de ansiedade. Então é um desequilíbrio entre o sistema nervoso autônomo e o controle da pineal, justamente por esses quadros crônicos de desambientação. E por último, são pessoas que, se não forem tratadas exatamente o fator causal, cursam com depressão, né? Então são os pacientes que no início da vida são tratados como hipotiroidismo, depois como resistência insulínica, depois como uma hipertensão emocional, tem dificuldade gonadal, se for mulher tem síndrome de ovário policístico, mioma, endometriose, se for homem pode ser hiperplasia prostática benigna, alteração da ejaculação, lá na frente cursa com ansiedade, depois com depressão, e é tratado o sintoma, não é tratado a causa, que é a fadiga de pineal. Como que a gente trata a fadiga de pineal? Tem que adaptar o ambiente de acordo com a genética da pessoa. Então a pessoa não suporta morar em grandes centros, trabalhar em escritórios onde tem um clima muito tensional, precisa de um banco de horas de sono mais aumentado, uma alimentação mais pastosa, mais coada, mais cozida, precisa aumentar o sistema detox dela através de banhos de imersão, escaldapés, inaloterapia, fazer banhos de assento. Então fazer um estilo de vida para diminuir a sobrecarga alostática externa, diminuir o máximo as toxinas ambientais, manter o barril de toxinas lá embaixo e manter o barril de nutrientes, hormônios, vitaminas e minerais, porque a facilidade de descompensação dessa pessoa é muito maior. Então acaba sendo um estilo de vida que a pessoa tem que se manter se tratando, se cuidando. Por quê? Porque o mundo em que nós vivemos hoje é um mundo muito inóspito para quem tem uma fadiga de pineal, de adrenal. Lá na Europa eles são chamados os filhos da guerra, os netos da guerra. Então são geralmente os sucessores, né, as gerações posteriores das pessoas que sofreram os estresses de guerra, que não tiveram dia, noite, quente, frio, fome, saciedade, sede, saciedade, barulho, silêncio. Então sabe que essas pessoas, a cota de estresse que elas deveriam passar na vida, os antecessores delas já passaram. Então elas chegaram aqui para ter um ambiente mais calmo, mais tranquilo, tem que procurar uma profissão que não tenha tanta adrenalina, tanta alteração do sistema nervoso autônomo, e ter esse cuidado de manter sempre a carga tóxica baixa e a reserva metabólica alta. O neural aumentou, consome hormônios, baixa a imunidade, então tem que se blindar do ambiente externo. Então, mais uma dica do dia para vocês sobre fadiga de pineal, que é o mal do mundo moderno. Se você gostou dessa dica, né, curta, compartilhe, mande para alguém que você gosta, porque através desses pequenos cuidados você pode ter a solução do seu problema, qualidade de vida e níveis ótimos de saúde. Fica a dica.